trazer pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. O Senhor diz assim nesta noite: não sei para quem é, mas o Senhor dirá: ajunta os pés. Ajunta os pés. Vamos orar ao Senhor nesta noite para o pregador, né? Para Deus. Meu esposo chama um pregador para o pastor, para vir, não sei se era presbítero de ar, para trazer a palavra, mas Deus sabe de tudo. Amém? Deus sabe de tudo. Porque eu queria chamar a irmã Marta, glória a Deus, já que ela não louvou, eu queria chamar a irmã Marta para orar pelo pastor, amém? Glória a Deus, venha orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a comida missionária, amém? Deus sabe de tudo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, amém? Chega a tua mão para cá, igreja, para que nós possamos abençoar o homem de Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Deus grande, Pai querido, Deus fiel, Pai amado, Tu és o Deus cujo Senhor conhece cada um por seu nome. Tu conhece cada fio que tem em nossas cabeças de cabelos, ó Pai. Tu conhece o mais oculto e o mais profundo e o mais escondido. Tu conhece, Senhor, o que está, aleluia, na alma, no espírito. Deus, nesta noite eu te entrego, ó Pai, o teu servo. Eu te entrego, Senhor, aleluia. Aleluia, a vida dele nas tuas mãos. Opera do Senhor quem impedirá, então opera sobre a vida dele. Traz, Senhor, aleluia, nossos corações a palavra. Aleluia, o teu discernimento, Senhor, sobre a vida dele. Usa, Senhor, poderosamente a sua boca. Aleluia, que vá, Senhor, nos nossos corações, na divisa da alma e do espírito. Aleluia, vai dando entendimento a nós. Vai transmitindo o Espírito Santo de Deus através dos seus lábios aquilo que o Senhor quer que a igreja escute, que a igreja faça, Senhor. Aleluia, cura, salva, liberta, faz conforme a tua vontade esta noite. Mas, aleluia, derrama uma porção diferente esta noite sobre a vida do teu servo, vindo alto da cabeça à ponta dos pés. Ah, Jesus querido, tu és o Deus que conhece o homem, que tem o homem sobre a palma das tuas mãos. Aleluia, Espírito Santo de Deus, que ele seja canal de bênção dessa noite. Aleluia, que a verdade, aleluia, a tua verdade, Jesus, venha bramar como leão esta noite. Abençoa o teu povo, Senhor. Faz conforme te apraz, Espírito Santo. Aleluia, conduz o teu servo, porque o Senhor faz conforme o teu querer. Abençoa ele, usa conforme a tua vontade, porque tu és santo, santo, santo. Aleluia. E desde já eu te agradeço, Senhor. E a igreja diz: pode sentar, igreja, amém? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma minha vida e me faças de novo. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia, glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor mais uma vez, amém. Graças a Deus por tudo que o Senhor já tem falado, né? Nesse lugar, através dos louvores, né? Dos versículos. Mas o Senhor, eu creio que Ele ainda quer falar conosco através da sua palavra, amém? Glória a Deus. Deus, Ele trabalha da forma que Ele quer, né? Aleluia. Uma certa vez Ele disse para Jeremias: olha, Jeremias, poderá por acaso o barro dizer o que é que o oleiro tem que fazer? Aleluia.
Não, aleluia. O oleiro, aleluia, é quem tem que dizer o barro o que é que ele tem que fazer. Aí ele disse: ó, Jeremias, o que é que tu vê? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Aleluia. Aí Jesus disse, o Senhor disse: ah, então dissesse bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Aleluia. Eu creio que o nosso Deus, aleluia, Ele tem, aleluia, muitas promessas para cumprir no seu tempo determinado na vida de cada um que está aqui nessa noite. Aleluia. Eu creio que Ele vai cumprir no tempo certo. Aleluia. Já mediante a palavra de Deus, eu quero dizer aqui nessa noite, aleluia, não sai do teu lugar de servo, de serva, porque está chegando o tempo que Deus ele vai velar pela palavra dele e vai cumprir com aquilo que te prometeu. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Hoje é culto de curas e libertação. Aleluia, a palavra que Deus ele colocou no meu coração nessa noite para transmitir para a igreja, ela fala, aleluia, de libertação, de uma libertação, aleluia, de uma jovem. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, igreja, que, aleluia, Jesus, quando ele enviava, aleluia, os seus servos para fazer a sua obra, ele sempre enviava de 2 em 2. Aleluia. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles eram companheiros de obra. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo e Silas, ele tinha um lugar reservado, aleluia, para a hora da oração. Aleluia. Nós sabemos, igreja, aleluia, que existem duas coisas que, aleluia, tem que andar em conjunto. Aleluia, é a oração, aleluia, e glória a Deus, é a oração, aleluia, e a vigilância. Aleluia, nós sabemos que sem essas duas coisas, aleluia, nós estamos sujeitos a qualquer momento em cair em tentação. Por isso que Jesus ele disse assim: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E Paulo e Silas, ele tinha um lugar reservado para a hora da oração. Aleluia. Aí a Bíblia diz, aleluia, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: que para tudo há um tempo determinado pelo Senhor. Aleluia. E aquela jovem, diz a Bíblia, que há muitos dias, há muito tempo, ela era possessa, aleluia, de um espírito de adivinhação, a qual, aleluia, quando aquele espírito, aleluia, usava ela, a Bíblia diz que aqueles homens daquela cidade, daquela região, daquela localidade, aleluia, através, aleluia, do que o espírito, aleluia, que habitava naquela jovem, aleluia, usava ela, aleluia, a Bíblia diz que aqueles homens, eles tinham muito lucro, aleluia, mas acontece, aleluia, que estava chegando o tempo, aleluia, estava chegando o momento, a qual Deus, ele tinha já preparado para entrar com uma libertação na vida daquela jovem, aleluia. Eu quero dizer essa noite, aleluia, mediante a palavra do Senhor, que está chegando o tempo, está chegando o momento, que Deus, ele vai entrar, aleluia, no lado de alguém que está aqui nessa noite, e ele vai entrar com uma grande libertação, aleluia, porque o nosso Deus, a qual está presente aqui nesse lugar, é ainda o Deus que cura, o Deus que batiza, o Deus que transforma, o Deus que liberta. E eu te digo nessa noite, para a amada igreja do Senhor, que ele vai entrar com uma grande libertação dentro do lado de alguém que está aqui nessa noite. Se você quer, levanta a tua mão e adora ele, porque ele está trabalhando. Enquanto você está aqui adorando, exaltando o nome dele, ele está trabalhando dentro do teu lar, aleluia, nesse momento. Se você quer, levanta a tua mão e adora ele. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que quando, em um certo dia,
Paulo e Silas estavam caminhando para aquele lugar que eles tinham reservado para a hora da oração. Aquela jovem, aleluia, começou a seguir a Paulo e a Silas. Aleluia, e quando, aleluia, aquela jovem começou a seguir a Paulo e a Silas, aquele espírito, aleluia, imundo que estava naquela jovem, aleluia, ficava falando para Paulo e Silas, dizendo ao povo: olha estes homens, a qual anuncia esse evangelho, aleluia, é um homem que veio da parte de Deus. Aleluia, nós sabemos, igreja, que o inimigo ele conhece, aleluia, quando verdadeiramente, aleluia, o homem e a mulher, é o homem e a mulher cheia do Espírito Santo, aleluia, quando o inimigo ele olha para o rosto, aleluia, de um homem e de uma mulher que é verdadeiramente o sal da terra, aleluia, o inimigo ele não consegue suportar o brilho do Espírito Santo que existe na tua vida, aí por ele não suportar o brilho do Espírito Santo que resplandece, aleluia, na tua face, aleluia, ele não fica satisfeito, ele não fica sossegado, enquanto ele, aleluia, não conseguir, aleluia, fazer com que você caia em tentação, com que você caia ouvindo, aleluia, a voz do inimigo e caia em tentação. Mas eu quero te dizer essa noite que o inimigo mais uma vez ele caiu por terra, aleluia, porque ele conhece a tua vida, e o nosso Deus ele também conhece a tua vida, conhece o teu deitar, conhece o teu levantar, aleluia, o inimigo, aleluia, já partiu em retirada, porque o Senhor ele é grande na tua vida. Não adianta ele querer se levantar, não adianta ele querer oferecer os pratos para você, aleluia, porque nós cremos que você, aleluia, está firmada na rocha. Aleluia, eu creio que essa igreja, eu creio, aleluia, que cada um dos servos e servas do Senhor que está aqui, aleluia, tem uma grande intimidade com Deus. E quando o homem e a mulher têm intimidade com Deus, o inimigo até ele tenta, aleluia, mas ele só se levanta para cair, porque maior é o que está com essa igreja do que aquele que está lá no mundo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aí aquela jovem começou a seguir a Paulo e Silas e a perturbar. Aleluia, não aquela jovem, mas aquele espírito imundo que habitava, aleluia, na vida dela. Aí a Bíblia diz que quando, aleluia, Paulo e Silas, aleluia, aquela jovem estava sempre atormentando ele, Deus chegou um momento, aleluia, que ele usado, aleluia, pelo Espírito Santo, aleluia, cheio do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, quando o homem e a mulher é cheia do Espírito Santo, aleluia, na autoridade do Espírito Santo de Deus, quando ele abre a boca, aleluia, o milagre acontece, aleluia, quando ele abre a boca, quando ele abre a boca segundo a ordem do Senhor, aleluia, o inimigo ele parte em retirada. Aí a Bíblia diz que quando Paulo olha para aquela jovem, aleluia, fixa os olhos, aleluia, para ela e diz, aleluia, em certa palavra ele diz assim: olha, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te ordeno, espírito imundo, que saia dela. E a Bíblia diz que na mesma hora saiu, aleluia, porque no nome de Jesus tem poder, no nome de Jesus tem autoridade, aleluia, quando esse nome é clamado, o inimigo ele tem que partir em retirada. Oh, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que naquele momento, instantaneamente, aquela jovem foi liberta daquele espírito imundo. Aleluia, é o que acontece. Aleluia. A Bíblia diz que quando aquele espírito imundo sai daquela jovem, ela fica liberta. Aleluia, glória a Deus. Aí surge, aleluia, um grande problema para Paulo e Silas. Por quê? Porque aquela jovem, ela dava muito lucro àqueles magistrados, aqueles homens importantes, aleluia, daquela cidade. Aí o que é que acontece? A Bíblia diz que, aleluia, um das autoridades daquele lugar, terrenamente, aleluia, manda os soldados, aleluia, pegar Paulo e Silas e fazer o quê? E lançar na prisão. Aleluia. Aí quando Paulo e Silas estão ali naquela prisão,
aleluia, com a permissão de Deus, porque não acontece nada, aleluia, sem ser com a permissão de Deus. Aleluia, tudo que acontece na minha e na tua vida é com a permissão de Deus. Muitas das vezes você fica inquieto, você fica inquieta e fica sem entender o que está acontecendo na tua vida. Mas eu quero te dizer essa noite, uma certa vez o Senhor disse para o discípulo, aleluia, ele disse assim: olha, o que eu faço, tu não entende agora, mas tu vai entender depois. Aleluia, tem alguém aqui que o Senhor está me ordenando a dizer, aleluia, nessa noite: olha, mulher, o que eu estou fazendo agora, tu não está entendendo, mas tu vai entender depois. Tu vai entender depois, porque eu não sou Deus de confusão. Aleluia, quando eu fizer, aleluia, tu vai prestar atenção, tu vai ter a convicção de que eu fiz. Não adianta alguém querer tentar te confundir, porque quando eu faço, eu só faço bem feito. Tu não está entendendo agora, mas daqui a um pouco tempo tu vai entender. Tu vai entender o que eu estou fazendo, porque eu trabalho da maneira que eu quero, diz o Senhor nessa noite. Aí Paulo e Silas é lançado ali naquela prisão. Aleluia, 2 companheiros de obra. Aí Paulo e Silas conversam um com o outro e dizem: agora, Silas, o que é que nos resta fazer? Aleluia. Aí os dois combinaram e disseram: sabe o que é que a gente vai fazer? Já que a gente está aqui preso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai orar e vai cantar. Aleluia. Quando tu estiver orando, eu estou cantando. E quando eu estiver cantando, tu estás orando. Aleluia. Porque eu creio, aleluia, que para tudo há um propósito de Deus. Aleluia. E diz a Bíblia que quando Paulo e Silas começam ali, aleluia, a orar e a cantar, aleluia, até o som melhorou agora, glória a Deus. Aí quando Paulo e Silas começam ali a orar e a cantar, aí o que é que acontece? A Bíblia diz que há um mover do Espírito Santo naquele lugar. Aleluia, a Bíblia diz que quando, aleluia, Paulo e Silas está orando, aleluia, e Deus ele envia um anjo, aleluia, até aquela prisão, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que há um grande reboliço naquele lugar, que as cadeias começam a se quebrar, os portões começam a se abrir, aleluia, com a autoridade, com a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, aleluia, pega Paulo e Silas e leva para onde? Para fora. Aleluia. O nosso Deus ele ainda liberta, viu? O nosso Deus ele ainda faz. Agora veja o propósito de Deus. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas já está fora daquela prisão, aleluia, o carcereiro que é colocado para tomar conta daquele cárcere, olhando, aleluia, para aquelas prisões, aqueles portões todos abertos, aí a Bíblia diz que ele dizia: agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar para o comandante? Que os presos agora se soltaram tudinho. Aleluia, aí a Bíblia diz que quando, aleluia, o carcereiro olha para aquilo, aí o Espírito, aleluia, glória a Deus, de suicídio quer entrar na vida do carcereiro. A Bíblia diz que ele puxa a espada, aleluia, e tenta tirar a sua própria vida. Aí quando Paulo olha para aquilo, aleluia, diz para ele: olha, não faz tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Aleluia, Deus ele tinha preparado aquele dia, aquele momento, aleluia, para libertar. Primeiro ele libertou aquela jovem, depois ele deu livramento, ele libertou aquele carcereiro que
tinha que se matar. Aí quando aquele carcereiro contemplou a glória do Senhor ser manifestada naquele lugar, aleluia, eu quero dizer essa noite para a amada igreja, olha, falta pouco tempo, mulher de Deus, homem de Deus, para você ver a glória se manifestar, para você ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Tem alguém aqui nessa noite que a glória de Deus vai se manifestar na tua vida de uma forma tão excessiva, aleluia, que alguém vai olhar para você e vai dizer, mas não é aquela, aleluia, mas não é aquela, aleluia, que era desprezada, que era humilhada, aleluia, que vivia fazendo a vontade do inimigo, aleluia, na verdade não é não, porque o nosso Deus ainda é o Deus que é aquele que tira o homem e a mulher da lamação do pecado, aleluia, tira o homem, aleluia, das trevas e traz para uma maravilhosa luz. E tem alguém aqui nessa noite que o Senhor está dizendo, olha, eu vou entrar dentro do teu lar, aleluia, eu vou entrar com uma libertação tão grande, eu vou entrar com uma mudança tão grande, eu vou mudar a vida, aleluia, do tal para a água, vou mudar da água para o vinho. Se você quer, levanta a tua mão e adore, 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 adora, porque eu estou indo lá agora e estou entrando com providência. Oh, aleluia. Não faz tal coisa, porque estamos todos nós aqui. Aí quando ele viu a glória de Deus ser manifestada naquele lugar, aquele carcereiro, aí ele faz uma pergunta para Paulo e Silas e diz, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí é onde veio a palavra-chave. Aleluia. Paulo olhou para ele e disse tão somente assim, olha, crê tão somente que será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Crê tão somente, mulher, que vai ser salvo tu e a tua casa. Porque tem promessa de Deus. Aleluia. Primeiro foi a libertação daquela jovem. Segundo foi a libertação de Paulo e Silas. E terceiro, aleluia, foi o livramento para aquele carcereiro. Deus, quando Ele resolve agir, não há ninguém que possa entender. Quando Deus Ele quer agir, aleluia, na vida de alguém, não adianta ninguém querer colocar a mão no meio. Porque se colocar a mão no meio é queimado. Se colocar a mão no meio, aleluia, glória a Deus, é queimado. Porque, aleluia, quando Deus Ele resolve se levantar do trono para entrar com providência, não há nada e nem ninguém que possa impedir o trabalhar de Deus. Deus Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Então, o mesmo Deus que agiu na vida daquela jovem é o mesmo Deus que vai agir na vida do teu. O mesmo Deus que agiu na vida de Paulo e Silas é o mesmo Deus que vai agir na vida dessa igreja. O mesmo Deus que libertou, que lhe deu livramento àquele carcereiro e salvou, aleluia, ele e a casa dele, é o mesmo Deus que vai salvar a tua casa por completa. A tua família, a tua casa, o teu lar pertence a Jesus. E o inimigo ele já partiu em retirada, porque maior é aquele Deus que está contigo do que aquele que está no mundo. Amém, glória a Deus. Ninguém vai impedir. Só para encerrar nessa noite, no livro de Jó, no capítulo 42, e o versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: então respondeu Jó e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem vai impedir? Ninguém vai impedir. Deus Ele vai curar, Deus Ele vai libertar, Deus Ele vai salvar, aleluia, e Ele vai, alguém que está oprimido dentro da tua casa, Deus Ele vai arrancar toda a opressão. Alguém que está oprimido no meio da tua família, Deus Ele vai, aleluia, mandar um anjo, vai passar a espada e vai libertar e quebrar toda a obra de
macumbaria e feitiçaria está caindo por terra agora, porque Deus Ele me revela nessa noite. Toda obra de macumbaria e feitiçaria está sendo desfeita agora. Está sendo desfeita agora, porque eu sou o Deus que ainda vejo aquilo que o homem não pode ver. Eu contemplo aquilo que o homem não pode contemplar. Aleluia. Deus Ele diz essa noite: olha, tu vê o que está diante dos teus olhos, mas eu vejo o oculto e o escondido. E eu estou indo agora dentro da tua casa, estou quebrando agora, estou desfazendo agora uma obra de feitiçaria. Não adianta se levantar contra a tua família, porque a tua família me pertence. Confia tão somente que eu vou fazer, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a amada igreja nessa noite. Só me resta agradecer, amém? Glória a Deus, quero agradecer, aleluia, ao conjunto, né? Trindade que veio louvar para Jesus, a missionária, amém, glória a Deus, o cantor ali que está ali nem de Jesus, glória a Deus, o cantor Edivânio, a todos, amém, quero agradecer a todos, sem exceção, glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Quero avisar os irmãos, que eles também estão visitando, amém? Que dia 12 vai ter um culto aqui, amém? E depois vai começar às 6 horas o culto na terça-feira aqui, dia 12. Vai terminar 8 horas em ponto, amém? Porque depois vai ter algo, né? Que foi preparado, né? E cada um de vocês estão convidados, amém? Terça-feira para vir, mas dia domingo também, viu? Dia domingo não tem culto. E terça-feira, dia 12, amém? Vai começar às 6 horas da noite, amém? Porque quando for 8 horas a gente encerra, porque depois a gente vai ter algo. E também dia 22, né? Dia 22, cai numa sexta-feira, vai ter um culto de avivamento, amém? Vai ter um culto de avivamento aqui na sexta-feira à noite, amém? Várias comissões vão vir, vários pastores e a preleitora da palavra, né? A missionária Eliette, ela vai estar aqui trazendo uma palavra para cada um de nós, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja, amém? Eu quero nessa noite, antes de fazer a oração final e dar a bênção ao pastor, quero saber se em nosso meio tem alguém que não é evangélico ainda. Levanta a sua mão. Amém? Glória a Deus. Tem alguém no nosso meio que não é evangélico ainda, ou que está afastado e quer voltar ou aceitar Jesus nessa noite? Amém? Vem até aqui que a gente vai orar por você. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus nessa noite? Amém? Aleluia, glória a Deus. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Dar o labor. Tem alguém no nosso meio? Se tiver, venha, vem. Teu lado chegar, e destino a viver a tua alma. Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, mas hoje Cristo te quer libertar.
Quem precisa mais de oração? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse maravilhoso trabalho, ó Pai, que com a tua permissão e o teu querer foi realizado. Agora só me resta, ó Pai, te pedir que o Senhor venha nos dispensar para o nosso lar, Senhor, em paz, que o Senhor acampe anjos ao nosso redor, que o Senhor venha nos dar livramento, que toda seta, meu Deus, que todo laço, aleluia, do passarinheiro seja quebrado. Que o Senhor, meu Deus, corta o arco, meu Deus, corta a lança, queima os carros no fogo, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, a continuar abençoando a cada um de teus servos e das tuas servas. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Estenda as suas mãos e receba a bênção. Amém? Que a paz e a graça e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do divino Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: amém. Com todos na paz, em nome de Jesus. Thank you.